Boa noite. Queria agradecer a tua presença aqui para que a gente possa começar essa escola de alicerce bíblico, que justamente a nossa intenção é discutir assuntos que possa fazer você crescer e ter um alicerce bastante sólido e que você entenda bem quem é Deus e como Deus age. O tema de hoje que nós escolhemos é a existência de Deus. E eu vou dividir em partes. Eu ainda não sei quantas partes eu vou fazer, mas essa daqui é a primeira parte. Semana que vem nós vamos falar mais coisas a respeito da existência de Deus. Então você está sempre convidado a participar. Você que está nos ouvindo no YouTube, você pode nos procurar no site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ver as nossas atividades e tem um botãozinho lá no canto superior direito da tela que se chama Ao Vivo. Então, sempre que tivermos um culto, um estudo bíblico, alguma coisa, nós vamos abrir para que você possa participar. Você é nosso convidado. Temos também um canal no YouTube e você pode participar também, com o mesmo nome, Igreja de Interlagos. No YouTube não tem .com. Mas vamos lá. A existência de Deus. Antes de eu começar a falar sobre a existência de Deus, eu quero dar um pouco das minhas referências, porque muito do que eu vou falar aqui fala um pouco das minhas referências acadêmicas. Eu quero dizer isso não para minha glória, mas para que você entenda aqui que o que eu vou falar tem algum embasamento científico, tá bom? Eu sou formado em tecnologia da informação, antigamente se chamava tecnologia de processamento de dados. Fiz lá no Mackenzie, eu me formei lá na década de 80. Aí na década de 90, no final ali da década de 90, eu fui fazer física. E eu fiz bacharelado em física e fiz também licenciatura. Então eu sou professor e bacharel em física. Depois da física, eu fui fazer mestrado em física nuclear. Então a minha credencial é essa. Tenho alguns artigos científicos escritos. Eu tenho um artigo na Holanda, um artigo em Portugal e outro na África do Sul. Mas eu parei com ciência, já parei faz 10 anos que eu parei com a ciência. Então eu não tenho trabalhado na área da ciência por muito tempo. Mas é uma área que eu gosto muito, então eu acabo pensando e lendo muita coisa a respeito. Então eu queria dar essa introdução para você entender que eu não estou falando de ouvir falar. Eu já li muito a esse respeito. Muito bem, vamos falar. Estou dizendo isso porque daqui a pouco eu vou discorrer um pouco sobre o universo. Então, por isso que eu quis dar essa minha referência. Então, vamos lá. Deus existe? Essa é a pergunta, né? Deus existe? Em primeiro lugar, não existe uma resposta científica para a existência de Deus. Não existe. A ciência, ela não trabalha no âmbito da crença. A ciência ela não trabalha no âmbito da crença. Ela trabalha no âmbito de fatos. Fatos, acontecimentos. Deixa eu só mexer aqui no meu celular e baixar e colocar no pronto. Aí não vai fazer barulho. Deus não se pode explicar pela ciência. Não existe uma fórmula, uma equação matemática. Não existe uma experiência química. Não existem fatos físicos ou biológicos ou químicos que expliquem a existência de Deus ou que prove a existência de Deus. Por quê? Porque Deus não se prova com ciência. Ela se prova com a fé. A existência de Deus ela está no nível da crença. Mas eu vou usar alguns argumentos para mostrar para você que Deus existe.
que Deus realmente existe. Então, Deus é um sujeito dentro da existência humana. Né? Eu queria abrir a Bíblia em Hebreus 11, verso 6. Eu vou compartilhar minha tela para que fique gravado, tá bom? Então, só um segundinho que eu venho aqui e vou compartilhar com você. Vou compartilhar com você o eSword. Aqui. E compartilho. Hebreus 11, 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a existência de Deus, ela está ali no âmbito da fé, no âmbito da crença. Percebe? E aí, como é que fica? Você quer saber se Deus existe? É fundamental que você creia. Precisa ter fé, crença. Uma ocasião eu estava no instituto, eu estava fazendo meu trabalho de mestrado lá, e veio um amigo meu, sabia que eu era pastor, que eu era crente, e um dia ele chegou para mim e falou assim: Poxa, Hélio, com toda a matemática que você conhece, com toda a ciência, a gente vê aí que você é uma pessoa que está se dando bem na ciência, tal, não sei o quê. Como é que você pode acreditar em Deus? Não dá para você ver que Deus não existe? Olha, dá uma olhadinha na matéria, dá uma olhada. A minha especialização é matéria, né? Matéria condensada. Então, como é que você pode crer que Deus existe? Deus não existe. Eu falei, o nome dele era Fred. Eu falei, Fred, é o seguinte, cara. Para mim, você que é uma pessoa de muita fé. Porque todas as coisas que eu vejo dentro da física, dentro da matemática, eu encontro a mão de Deus. E você não. Para mim, você é uma pessoa que tem muita fé, cara. Porque você tem que acreditar muito que Deus não existe. Porque tudo que está aí, toda essa beleza, todas as coisas que existem, todas as energias, as ligações químicas, os eventos nucleares, é uma coisa fabulosa. Para mim é fabulosa. Eu creio que Deus existe. Então foi essa conversa que eu tive com ele. Deus, para mim, pela minha fé, ele existe. E um dia eu me aproximei de Deus. Um dia eu cheguei perto de Deus. Assim como estava lá em Hebreus que a gente acabou de ler. Para que a gente possa chegar a Deus, primeiro a gente precisa crer que ele existe. Como é que você vai chegar perto de alguma coisa se você não crê que ela exista? Percebe? Então, é fundamental a crença. Ela está no âmbito moral, não no âmbito científico. Mas a Bíblia ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela não faz isso. Mas a Bíblia está preocupada em relatar a sua existência, relatar seus planos, o comportamento de Deus. A Bíblia faz isso, ela relata o comportamento de Deus. E mais, a Bíblia relata o interesse que Deus tem pelo homem. Percebe? Então, funciona assim. A existência de Deus, eu não consigo provar cientificamente, não dá. Mas quando eu olho, quando eu vejo o universo, quando eu observo as coisas do universo, eu penso, como é que tudo isso foi criado? Como é que tudo isso foi feito? Aconteceu do acaso? Eu li uma ocasião um sujeito dizendo o seguinte: o acaso da existência humana, ou da existência do universo, é mais ou menos como se uma pessoa escrevesse um livro por acaso.
Vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que você está no meio de um container cheio de caracteres. Sabe aqueles caracteres que eram usados antigamente para fazer impressão de livros? Sabe? Imagina que você está lá num container, tem bilhões daqueles caracteres lá. Em todos os tipos de caracteres. Aí você imagina que você pega uma pá e começa a jogar esses caracteres todos fora desse container. Imagina que você jogou todos eles e eles caíram de uma forma que foi escrito um livro de Shakespeare. É possível isso? Então, o acaso é uma coisa meio complicada da gente entender. Como é que o acaso criou o universo do jeito que ele é? É como se você pegasse todos esses caracteres, derrubasse e de repente teria um livro inteiro escrito. Um livro com começo, meio e fim, com uma beleza fabulosa, uma coisa incrível. Leia uma peça de Shakespeare. Ou um outro livro qualquer, imagina um livro que você gosta muito. Sei lá, um romance, sei lá, um Machado de Assis. Imagina você jogando todos os caracteres no chão e de repente você ter lá o alienista, por exemplo. E assim vai. Quer dizer, o acaso é uma coisa muito interessante. É difícil você acreditar que você, em todas as possibilidades que existem das coisas acontecerem, elas aconteceram exatamente como são hoje. Exatamente como está hoje. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Se você olhar, vou dar um exemplo bem interessante, né? Que a gente fala o seguinte, né? Que o átomo, que é aquela partícula indivisível, teoricamente, né? Lá no começo, os gregos achavam que o átomo era a menor partícula e ela era indivisível. Por isso que ela se chama átomo. Em grego, á significa não e tomo significa divisão, ou seja, indivisível. Então o átomo seria a menor partícula indivisível da matéria. E tem um fato interessante, que é o seguinte: nós não conseguimos enxergar o átomo. Mas não é porque não existem lentes gigantes. Vamos construir um microscópio fabuloso com uma lente incrível e vamos enxergar a menor partícula de todas. Não dá. Sabe por que não dá? Porque os nossos olhos, eles têm uma capacidade limite para enxergar comprimentos de onda. Então, comprimentos de ondas menores do que a luz visível, que a luz que nós enxergamos, a gente chama de luz visível, ela tem um determinado comprimento de onda. Comprimentos menores do que o comprimento menor que existe da luz visível, os nossos olhos não conseguem se sensibilizar. Eu vou dar um exemplo. Imagina que aquela lâmpada ali, ela está emitindo uma luz visível, essa luz entra no meu olho, lá dentro do meu olho existem dois tipos de células, lá no fundo, chamados os cones e os bastonetes, e lá esses cones e bastonetes sofrem uma reação físico-química que manda um sinal elétrico para o meu cérebro, e o meu cérebro, em alguma região aqui dentro da minha cabeça, interpreta aquilo como cor ou como algo visível. E isso está acontecendo aos bilhões e bilhões de vezes. Por isso que eu estou enxergando aqui o papel, estou enxergando o computador, estou enxergando essa lâmpada que está iluminando aqui, tem um copo de água aqui do meu lado e eu estou enxergando. Agora, para eu enxergar o átomo, eu teria que ter um comprimento de onda de luz visível que fosse do tamanho de um átomo, que é milhares de vezes menor do que o menor comprimento de onda que eu consigo enxergar. Então não dá para ver o átomo.
Mas nós sabemos que ele está lá. Como é que a gente sabe que o átomo está lá? Imagina que você está observando alguma coisa pela sombra. Então passa ali um animal, né? E pela sombra você olha a sombra daquele animal e sabe que ali do lado tem um cachorro, porque aquela sombra se assemelha a um cachorro. E para a gente ver o átomo é mais ou menos assim. A gente só consegue enxergar o átomo através de uma sombra. Então, os físicos, os cientistas, fazem uma projeção do que é o átomo e a gente consegue entender o átomo pela sombra de alguma coisa que ele faz. Então é assim que a gente consegue entender a existência da matéria. Percebe? Não é de uma maneira direta. Ora, a ciência, quem inventou esse processo, esse procedimento, é um sujeito chamado Ernest Rutherford, que ganhou o prêmio Nobel lá no final do século XIX. Depois você procura na internet, se você quiser ver. Procura lá. Ernest Rutherford, com R-U e T-H, Rutherford. Aí você vai ler a história dele. Foi ele que praticamente inventou esse processo de descobrir as coisas pela sombra, a sombra que elas fazem. E Deus é assim. A gente não consegue enxergar Deus diretamente, ver a Deus com os olhos. Não dá para fazer. A gente precisa enxergar a Deus por métodos que nós chamamos de fé, crença. Ou seja, a lente que nos vai fazer enxergar a Deus, a existência de Deus, é o que eu creio, é a forma como eu creio. E a fé, ela é algo que é desenvolvido em nós. Nós precisamos desenvolver a fé. Uma outra ocasião eu vou explicar como é que se faz esse desenvolvimento da fé. Mas não tem outro jeito. Você quer ver? Vamos falar sobre as estrelas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você como uma coisa é interessante. Das coisas que eu gosto muito de estudar, e eu já estudei um pouco, foi o Sol. O Sol é uma estrela interessante, porque olhando o Sol, entendendo o comportamento do Sol, a maneira como o Sol é, a gente consegue fazer isso aqui. É lógico que não é olhando por esse método aqui. Existem outros métodos para você olhar o Sol, para você enxergar o Sol e descobrir coisas sobre ele. Quando você começa a estudar o Sol, você vai entender outras estrelas. Percebe? Então, o que a gente faz? A gente observa bem o Sol, vê como ele se comporta, estabelece padrões para observação, claro. Nós vamos observar a luz, nós vamos observar a rotação, nós vamos observar as manchas solares, as ejeções de massa coronal. A gente vai olhar um monte de coisa. Nós conseguimos olhar o Sol através de lentes que captam, por exemplo, somente o raio-x que o Sol produz, ou então determinados comprimentos de ondas que o nosso olho não consegue observar. E assim a gente vai estudando o Sol. Aí, quando eu apontar o meu telescópio para uma estrela que está muito distante, eu vou ter a lente do Sol, ou seja, o conhecimento que eu adquiri estudando o Sol, eu vou poder aplicar esse conhecimento observando outras estrelas. E assim acontece com as galáxias. Assim acontece com um monte de coisas que tem no universo. A gente vai fazendo essas comparações com aquilo que está perto. Eu quero entender como é que funciona a Lua. Beleza. Eu começo a observar a Lua, tal, não sei o quê. Aí quando eu olho para Júpiter, eu tenho lá 60 luas em Júpiter. Aí você consegue, quando você estudou a Lua da Terra, que está mais perto e mais fácil de estudar, você consegue concluir um monte de coisas a respeito das outras luas, as luas que estão em Júpiter, por exemplo. Percebe? Ou as que estão em Netuno. Netuno tem um pouco menos. Saturno também tem um pouco menos, tem bastante lua. Entendeu? E é assim que a gente faz.
E a gente vai fazendo essas comparações. Então, nós temos que fazer isso. A ciência, ela é ciência justamente por esta capacidade de desenvolver, enxergar e concluir coisas sem necessariamente tocá-las, pegá-las, observá-las com os olhos. Nós temos uma médica aqui, que é a doutora Eliette. Né? A doutora Eliette, quando chega um paciente para ela com um problema, sei lá, um problema no pulmão, vamos imaginar um problema no pulmão, a Eliette, ela não vai pegar o bisturi e cortar o sujeito para olhar lá dentro e falar assim, você tem um câncer aqui no pulmão. Não é assim que funciona. Percebe? O que ela vai fazer? Primeiro ela vai auscultar, aí depois ela vai pedir um raio-x, aí depois ela vai pedir um outro exame tal, vai pedir uma função pulmonar, aí ela pega e coloca todos aqueles dados que estão em cima da mesa e começa a observar. Bom, se você tem isso, se você tem aquilo, se aqui apresentou isso, se aqui apresentou aquilo, você tem um câncer no pulmão. Percebe? Mas ela não foi lá, abriu o peito do sujeito para olhar lá dentro e ver que existe o câncer. Não foi assim que foi feito. Existem métodos, metodologias. Assim acontece lá na física. Assim acontece na medicina. Assim acontece em várias outras áreas. Percebe? Porque é muito simplista você falar assim. Como é que você sabe que a temperatura do Sol é 5.380 graus se você nunca foi lá e botou o dedo para saber? Amigo, você pode ter certeza que ninguém pôs o dedo lá para saber. Mas a gente consegue saber a temperatura do Sol sem dúvida alguma. E é relativamente fácil, percebe? A distância entre Sol e Terra é mais ou menos na faixa de 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância entre a Terra e o Sol. Poxa vida, mas como é que você sabe a diferença, essa distância Terra-Sol, se você não foi até lá com 1 metro e mediu essa distância? Percebe? Não faz sentido. Existem outros métodos que a gente pode usar. Por exemplo, o método da paralaxe. Paralaxe é uma metodologia que a gente usa para medir distância entre as coisas no universo. Percebe? E assim vai. A mesma coisa acontece com a existência de Deus. Lembra que nós lemos lá em Hebreus? É necessário que haja fé para que você se achegue a Deus. Sem fé, como é que você vai saber se Deus existe? Por quê? Assim como o átomo, não dá para saber se o átomo existe. A gente só consegue enxergando através da sombra, a sombra do átomo. E Deus, a gente só vai conseguir enxergá-lo através da crença. Então, a nossa lente para olhar a existência de Deus é a crença, é a fé. Percebe? Muito bem. Uma vez que nós entendemos que Deus existe, uma vez que a Bíblia relata, vamos dizer assim, os planos de Deus, relata a existência, relata o comportamento de Deus. Assim como ela faz isso, então nós também cremos e relatamos a existência de Deus através da nossa experiência com Ele. Percebe? A minha experiência com Deus, a forma como eu creio em Deus, isto é o suficiente para provar para mim que Ele existe. Eu até coloquei, tem um versículo lá, eu não sei se é Romanos ou se é Coríntios, que ele fala assim que Deus se revelou aos pequeninos, né? Aqueles que não têm sabedoria. Deus não está preocupado em provar para aquele que não crê. Deus não está preocupado em provar a sua existência para aquele que não crê. Deus não, para ele, não faz. Percebe?
Para Deus, a pessoa que não crê nele não tem importância. Tem importância no sentido de que Deus está triste porque aquela pessoa não conseguiu chegar à conclusão de que ele necessita de Deus. Mas Deus não precisa, percebe? Pela sua grandeza, pela sua forma de ser, pelo jeito que Deus é, Deus não precisa de nós. Deus não precisa que o ateu, aquele que não acredita em Deus, não precisa que ele creia, percebe? Mas por um ato de amor de Deus, o interesse de Deus por nós remonta o amor que ele tem por nós, percebe? Então, queridos, se Deus existe, eu pergunto para você, faz sentido o universo existir sem a mão de Deus? Eu pergunto para você, vou dar um exemplo, quer ver? Uma vez perguntaram para mim, acho que eu já até falei isso na igreja, inclusive, perguntaram assim para mim, Hélio, existe vida fora do planeta Terra? Aí, não, o aluno perguntou para mim, professor, o senhor acredita que tem vida fora do planeta? Eu respondi assim, bom, se você está me perguntando como um crente, porque a sua pergunta está dizendo, você acredita? Eu posso dizer para você que sim, eu acredito. Agora, você pode me fazer uma pergunta como cientista. Hélio, existe evidências de que há vida fora do planeta? Aí a resposta é diferente. Percebe? Por quê? Já falei isso aqui algumas vezes na igreja, eu só vou repetir para ficar registrado aqui para você. Nós não vamos conseguir saber porque existem limites no universo, por exemplo, um dos limites é a velocidade da luz. Então, pela velocidade da luz, pelo que nós conhecemos hoje a respeito do comportamento da luz, nós nunca vamos ficar sabendo. Mas pode um dia acontecer de alguém conseguir descobrir aí, estudar o comportamento de alguma coisa que nos leve a inferir que exista vida fora do planeta Terra. Percebe? Mas mais do que isso, para que haja vida na Terra, para que haja vida, é necessário, do que nós conhecemos, que haja água no estado líquido. E a água no estado líquido é um elemento difícil de ser encontrado no universo. Porque o universo ele é feito de extremos. Ou o local é muito frio, com temperaturas absurdamente baixas, ou o local é extremamente quente, com temperaturas absurdamente altas. É difícil você encontrar no universo, até hoje nós não encontramos, um local onde a temperatura seja amena o suficiente para que a água permaneça no estado líquido. Percebe? Ou ela está congelada ou ela está no estado gasoso. Percebe? No estado líquido é difícil isso. Você pode ir lá em Marte, por exemplo. Marte, as temperaturas são muito variáveis. Durante o dia é 20, 30 graus. Não, perdão, 90, 100 graus durante o dia, se não me falha a memória, tá? E à noite é um frio lascado, menos 70, menos 80 graus. Então é difícil você formar vida com esta variação de temperatura. A água, ela vai ficar pouco tempo no estado líquido, não dá tempo da vida se desenvolver usando a água, tá? Não conhecemos outro método, deixo bem claro aqui. Então o que acontece? Se você for em outros planetas, ou você vai estar muito frio e a água estaria congelada, ou vai estar muito quente e a água vai estar no estado de vapor. Mas por incrível que pareça, o planeta Terra, do que nós conhecemos hoje, é o único planeta onde a temperatura é amena. A gente não tem extremos aqui. Nós temos dentro do planeta locais frios, mas a maior parte do planeta a temperatura é amena. Você vai estar ali 20 graus a 30 graus Celsius. É exatamente uma temperatura favorável
ao desenvolvimento da vida. Percebe? Durante o dia, a temperatura sobe, porque tem muita luz solar. Durante a noite, a temperatura baixa, porque tem menos luz solar. E assim vai. E a vida, né, foi se desenvolvendo no planeta Terra. Percebe? Acredita-se, né, pelas leituras que se tem por aí, o planeta Terra é o único planeta que tem temperatura amena o suficiente para gerar vida. Agora, o universo é muito grande. Você sabe qual é o tamanho do universo? O universo, ele tem uma idade, e a gente consegue saber a idade do universo. É 13,7 bilhões de anos. Então, o universo começou há 13,7 bilhões de anos e está existindo até agora. Então, o universo ele estava todo contido num único ponto. Por algum motivo que a ciência não consegue explicar e eu acho que não vai conseguir explicar. Tudo aquilo que estava num ponto sofreu uma súbita expansão. E a partir desse instante, o universo começa a se expandir. Aconteceu isso há 13,7 bilhões de anos atrás. Percebe? E o universo continua se expandindo, continua aumentando. Tá? Nós não sabemos se um dia ele vai se contrair de novo, que é o que eles chamam aí de teoria do universo globular, né? Um dia ele recolhe tudo, outro dia ele expande, outro dia ele recolhe tudo e fica assim, né? Fica pulsando. É chamada de teoria do universo globular. Não sabemos disso, não existem teorias fortes, evidentes para isso. Mas uma coisa é certa: por que houve essa instabilidade no centro do universo para que toda a massa do universo se expandisse subitamente? Por quê? Eu tenho a impressão que esse foi o momento que Deus criou o universo. Deus foi lá e fez assim, ó, puf! Percebe? E foi criado o universo. Aí o universo se desenvolveu e se desenvolve e está se desenvolvendo e de repente chegamos onde estamos aqui. Por um capricho divino, por um capricho de Deus, nós estamos aqui. Eu digo capricho entre aspas, por favor, e entenda. Percebe? Agora vamos falar um pouquinho do homem, de mim, do homem natural. Eu estou vendo o tempo aqui porque eu tenho um tempo de 45 minutos aqui para falar com vocês. O homem natural, ele tem natureza animal, tá certo? Então, se você pegar um sujeito aí, abrir a barriga dele, você vai ver que ele tem estômago, que ele tem coração, que ele tem pulmão, tem intestino, tem baço, tem fígado, tem isso, tem aquilo e assim vai. Se você pegar uma vaca e cortar a barriga dela, você vai ver que ela tem pulmão, que ela tem coração, que ela tem barriga, tem estômago, tem intestino, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa, tudo muito parecido, percebe? Algumas diferenças. Mas o homem natural tem seus instintos. Chega uma hora do dia que eu tenho que ir ao banheiro. Eu não posso deixar de ir ao banheiro. Eu sou obrigado a ir ao banheiro. Chega uma hora do dia que eu preciso me alimentar, eu preciso comer. Eu não posso me esquivar desse momento. Percebe? O homem natural tem os seus instintos, tem o seu funcionamento. E ele, além de ser um animal, ele tem uma natureza moral. Percebe? O que um cachorro, por exemplo, não tem. Por exemplo, se você tiver uma cadela no cio e um macho que seja pai da cadela, ele vai cruzar com ela, porque ela está no cio, tem um instinto animal e ele vai fazer a cobertura dela. Percebe? O que isso não acontece com os homens. E quando acontece, é uma degradação moral que está dentro dele, que está fazendo aquilo. Por exemplo, se
Eu tenho duas cachorrinhas aqui em casa, a Bia e a Bela. A Bia é a mãe, a Bela é a filha. O dia que a Bia morrer, se ela morrer e ficar largada lá, o que a Bela vai fazer? Ela, na hora de comer, ela vai comer, na hora de ir no banheirinho dela, ela vai, na hora que tiver dormir, ela vai dormir. Ela vai chorar porque a mãe morreu? Não. Ela não tem essa natureza moral que nós temos, percebe? O homem tem uma natureza moral. E o homem, por exemplo, uma das coisas que a filosofia define como sendo que o homem tem consciência, inteligência, entendimento das coisas, é a questão da morte. Então, quando o homem para olhar para si, ele fala, eu posso morrer, ele tem consciência de que ele pode morrer, então está aí um dos indícios filosóficos da existência da inteligência humana. Percebe? A morte, ela tem um significado doloroso para mim. Ela tem um significado terrível para mim. Então, eu sei que eu vou morrer. Ora, se eu vou morrer, o que acontece então comigo depois da morte? Percebe? Então, esse raciocínio filosófico que eu estou dando para vocês indica que o homem tem consciência da própria morte. Ora, se eu tenho consciência da própria morte e eu quero saber o que existe no pós-vida, é fundamental que eu busque uma existência superior. É natural do homem buscar uma existência superior. Então, quando nós nos achegamos a Deus e nós cremos na existência de Deus, está embutido neste raciocínio, está colocado neste raciocínio, a minha incapacidade de suportar a morte, ou de suportar a morte de alguém, ou a minha própria morte. Então, eu busco em Deus a existência de Deus para que eu me sinta confortável diante de um evento tão doloroso. Percebe? Mas eu não quero ser simplista. Por quê? Porque eu tenho fé. Ora, se eu tenho fé e amo a Deus, pouco me importa se eu vou morrer ou não. Eu amo a Deus, eu gosto, eu acho que Cristo realmente fez o que fez para me salvar, eu entendo. Então, pouco se me dá se eu vou morrer ou não, percebe? Mas a Bíblia diz que uma das promessas de Cristo é a vida eterna, percebe? E outra, o homem que não crê em Deus, normalmente este homem é fútil. Ou seja, a vida do homem que não crê, que não tem essa busca moral, é uma vida inútil. Passa a se tornar uma vida inútil. Por quê? Porque o sujeito vai morrer. Então, tanto faz se ele legar ou não legar. Legar no sentido de legado, de herança. Tanto faz ele amar como não amar. Porque o que importa é o prazer. Então, eu vou buscar os meus prazeres, porque eu vou morrer mesmo, eu não vou levar nada, então eu quero aproveitar a minha carne ao máximo. Ou seja, o homem chega no limite da sua futilidade. É fútil. Ou seja, o homem passa a não ter, a sua vida passa a não ter significância. A significância é quando eu entendo que Deus merece a minha atenção. Eu entendo quando Deus pode olhar para mim e me dar, vamos dizer assim, uma herança futura, que é a promessa de Cristo. Percebe? Eu estou tentando aqui fazer esse paralelo de uma maneira bem simples, mas tem mais coisas que eu gostaria de falar para você. Queria deixar Romanos 1:21 para você. Vamos abrir aqui em Romanos 1:21 para você ver o que está escrito lá. Romanos 1:21. Está aqui.
Vou só compartilhar a tela com você. Está aqui. Vamos ver lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Essa é a futilidade do homem que não crê em Deus, que não pensa numa vida futura, que não pensa em trazer algo amoroso para dentro do seu lar. Algo que dê a liga de amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. E que para que a gente se achegue a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. Quem é mais próximo de mim do que a minha esposa que está aqui do meu lado? Se eu não amá-la, eu vou estar negando a existência de Deus. Quem não quer isso? Quem não quer ter a sua família dentro desse conceito amoroso da existência de Deus? Percebe? Aqueles que são fúteis. A futilidade, onde o dinheiro importa, os bens materiais são importantes, os prazeres, a comida, o sexo. Isso é que importa, o resto. Percebe? Então, queridos, eu quero encerrar por aqui, que já está acabando o meu tempo. Para saber se Deus existe, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Isso é fundamental. É fundamental nós olharmos lá para dentro e falar: Hélio, você está vazio por dentro. Precisava preencher com algo caloroso, gostoso. Que a vida para você, Hélio, tem que se tornar algo interessante, não fútil, não material, percebe? Quando nós passamos a entender a existência de Deus, e é incrível isso, irmãos. Eu estou falando Deus dentro do cristianismo, tá? Não estou falando de qualquer Deus. Dentro do cristianismo, quando você passa a conhecer a existência de Deus, o teu coração se inunda de amor. Você quer amar. Você é impulsionado a operar, a fazer obras de amor. Porque Deus tem significado para você. Tá bom? Então eu vou parar a gravação agora. Tá? Seja bem-vindo no nosso canal. Venha sempre participar conosco, é um prazer. Tá bom? Só um segundo.